Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, hoje falando sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. Esse é o título desta nossa sexta lição da nossa revista de adulto da nossa escola bíblica dominical, tratando sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. O nosso texto áureo está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Verdade prática: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. O que passa disso, está contrário à palavra de Deus. Os objetivos desta nossa sexta lição é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Destacar que a erosão, a deterioração da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina e enfatizar a imagem de Boaz, registrada ali no livro de Ruth, como símbolo de uma masculinidade bíblica equilibrada. Sempre pontuando que essa nossa revista desse terceiro trimestre, revista de adultos CPAD, está falando sobre a Igreja de Cristo e o império do mal, focalizando, contextualizando o papel da Igreja de Cristo neste mundo secularizado, relativista. A Igreja de Cristo, ela não se relativiza, porque ela tem como base, como coluna da verdade, a palavra de Deus. Então não podemos esquecer que, de acordo com o que ensina, prega a palavra de Deus, a masculinidade bíblica leva em conta a criação divina, a constituição biológica e o papel estabelecido por Deus para o homem cristão. O nosso texto bíblico em classe desta nossa sexta lição está pegando como texto referência a história de Noemi, Ruth, a Moabita e Boaz. Está lá no livro de Ruth, capítulo 4, versículos do 7 ao 12. Vamos ler? Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo negócio que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois, hoje, testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilom, e de Malom, da mãe de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher
que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. O nosso texto de referência vem focalizar o papel, a responsabilidade, a honradez de Boaz frente àquela situação desfavorável a qual se encontrava Noemi e sua nora, a moabita Ruth, que havia voltado do território de Moabe, ambas com as mãos na frente ou atrás, né? Por causa da morte do marido de Noemi e do marido também de Ruth. Voltaram para o território de Judá, Israel, para Belém, onde Noemi vivia com seu esposo e seus 2 filhos antes de partir para o território dos Moabitas por ocasião de uma grande seca que se abateu no território de Israel. Então há uma clara relativização, nossa lição vem tratar disto, há uma clara relativização quanto à imagem bíblica do homem. Tudo hoje é relativo, né? Tudo hoje é ressignificado. Tudo hoje perdeu o conceito de verdade absoluta. Tudo hoje, fora da Bíblia, pode ser mudado, pode ser ressignificado, pode ser alterado, e está tudo bem, está tudo certo. É isso que o mundo ensina, é isso que o mundo prega. Infelizmente, muitos homens e mulheres têm se enveredado por este caminho também, relativizando, desconstruindo a sua masculinidade e a sua feminilidade. Mulher quer ser homem, homem quer ser mulher, e é uma coisa terrível que tem acontecido nesses últimos tempos. Há uma clara relativização quanto à imagem bíblica do homem. O movimento progressista, nós vemos na nossa terceira lição a questão do movimento progressista. O progressista é todo aquele que é a favor dessas filosofias secularizadas, dessas ideologias de gêneros, a favor do aborto, a favor da legalização das drogas, a favor de tudo o sistema progressista é a favor dessas filosofias e tudo que a Bíblia condena. O progressista aplaude, ensina, prega. Ensina que a Bíblia está desatualizada, precisa ser ressignificada, precisa ser mudada para ser aceita por esta sociedade. Mas não é a Bíblia que tem que se adaptar ao homem. É o homem que tem que se adaptar à Bíblia. A igreja existe porque existe uma Bíblia que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não existe por causa da igreja. A igreja existe por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina. E o mundo, querendo ou não, ela tem que se dobrar diante do que a palavra de Deus ensina. Aqueles que não aceitam, infelizmente, estão trilhando um caminho sem volta, porque Deus, a sua palavra, não se relativiza. Então Deus disse que fez homem e mulher, macho e fêmea. Não fez uma criatura neutra, como se ensina por aí. Por isso é importante
refletir a respeito dos impactos que essa agenda pode causar no exercício do papel masculino, qual revelado nas Sagradas Escrituras. A relativização da masculinidade do homem. O homem assumindo o papel da mulher. Na sociedade, a mulher assumindo o papel do homem. Tudo contrário ao que Deus estabeleceu no ato da sua criação. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade bíblica, da masculinidade do homem. Os marcos judaicos cristãos do papel do homem hoje são questionados. Lembrando que nós estamos, segundo esse conceito mundano, vivendo a era da pós-verdade, da pós-modernidade. De tudo é permissivo, de tudo é relativo, e tudo pode ser mudado. Aquilo que era verdade ontem, hoje já pode ser mudado. Então, não existe mais uma verdade absoluta para esse sistema, essas ideologias, essas filosofias marxista, progressista, que relativiza tudo, a informar, ensinar que o homem é o produto do meio, e tudo hoje é um Deus. Que aquilo que era certo ontem, hoje já não é. Segundo o entendimento de cada um, é o que passa a ser a verdade. Aí o entendimento ou o ensinamento de que a Bíblia não serve mais. Modos que ela é, não serve, porque ela confronta, ela choca com esse sistema, com esse ensinamento, com essa cultura vazia que existe na nossa sociedade, né? Então, assim, o marco judaico-cristão do papel do homem são questionados. A masculinidade é relativizada, o modelo bíblico do homem é desconstruído. A masculinidade, modelo bíblico que Deus estabeleceu, como Deus ensinou do homem, passa a ser desconstruído. Percebeu que tudo vai contra o que Deus estabeleceu? Jesus vai dizer que o mundo já no maligno. O mundo já está no maligno. Mas a igreja do Senhor está aqui, né? Está aqui para combater, para ensinar a verdade do Evangelho. O nosso primeiro tópico, a masculinidade bíblica, a criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas, do céu, da terra e tudo que há. Gênesis primeiro. No princípio criou Deus. Deus criou tudo, todas as coisas. Foi criada por Deus. Ainda que o evolucionismo diga outra coisa, que o homem é produto da evolução, que tudo é produto da evolução, foi Deus que criou todas as coisas. O homem não admite para não ser ridicularizado. Mas foi Deus que criou todas as coisas e o homem tem ciência disso. Sabe disso. No ato da morte, sabendo que a vida está chegando ao fim, eles refletem e admitem que estavam equivocados. Reconhecem que há um Deus que tem o controle de todas as coisas. O mundo está com a mente vazia, cauterizada. Homens, mulheres e mentes vazias, sem Deus, que não tem a estrutura que é a palavra de Deus. É como o vento, que leva uma folha de um lado para o outro. Assim esta geração, que não tem base, não tem estrutura, não tem firmeza, vai para onde o vento levar. Mas a igreja, ela está firmada na verdade, na coluna, na estrutura.
no alicerce, que é Jesus Cristo, e a palavra de Deus, que é nosso manual de regra de fé. Então, o cristão se baseia, se estrutura, se firma na palavra de Deus. O cristão não é levado por essas vãs sutilezas do inimigo. A Escritura Sagrada registra que ele, Deus, criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27. No Evangelho escrito por Marcos capítulo 10, versículo 6, Jesus vem ratificar novamente, desde o princípio, Deus criou macho e fêmea. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo da união conjugal, ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12, o apóstolo Paulo vai dizer: o homem, Deus criou o homem para a mulher, Deus criou a mulher para o homem. Tudo provém de Deus. Deus criou o homem para a mulher para o homem. Deus não criou um homem e homem, mulher e mulher. Mas, como o sistema é anticristo, tenta, de todas as formas, descaracterizar, inverter, manchar aquilo que Deus fez. É assim desde o princípio. Tentar desacreditar a verdade do Evangelho. Nenhuma outra criatura foi feita como um ser humano. Os peixes, as aves, a vegetação, os animais foram produzidos segundo a sua espécie. Deus disse: haja, e a partir daí passaram a produzir segundo a sua espécie. Não foi assim com o homem. Deus o fez, o homem, olhando para si mesmo, sua própria imagem e semelhança. O ser humano é considerado a coroa da criação de Deus. Deus fez o homem, fez a mulher, para um completar o outro. O que passa disso é invencionice, é coisa da mente do homem sem Deus. Características da masculinidade. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias: cultivar e cuidar. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Cultivar a terra e cuidar. Cuidar daquilo que Deus criou, né? Resume um mandado divino para o comportamento masculino. As funções de prover e proteger são próprias da natureza do homem, mas o homem quer assumir o papel da mulher. A mulher quer assumir o papel do homem na família, na sociedade, em tudo. Na igreja, a família desestruturada, fora daquilo que Deus estabeleceu. Se está fora daquilo que Deus estabeleceu, não deve ser, não pode ser uma família. Uma família com dois homens não é uma família. Com duas mulheres não é uma família. Segundo o padrão que a Bíblia estabeleceu, e é esta que nós cristãos seguimos, não é uma família, homem com homem e mulher com mulher. Se a sociedade prega que é a sociedade que está pregando, é a verdade dela. Nós ficamos com a Bíblia. A Bíblia, a igreja, não se relativiza. Nós estamos aqui numa escola bíblica dominical.
A Bíblia ela não se relativiza. Deus não é relativista. Deus é a verdade. Deus não se contradiz. Se Deus disse que a família é o homem e a mulher, é o homem e a mulher. Ainda que a sociedade pregue que o homem com o homem, uma mulher com uma mulher pode ser uma família. A Bíblia não diz assim, então eu fico com a Bíblia. Você, como cristão, tem o dever moral, ético, cristão de ficar com o que a palavra de Deus ensina, né? Nós estamos numa escola bíblica dominical. O apóstolo Paulo, ele vai ratificar, confirmar que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhe uma vida digna. Efésios, capítulo 28, capítulo 5, versículo 28 ao 30. A masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher. Já o machismo a inferioriza e a desonra. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina o homem a honrar a mulher com toda a dignidade. A palavra de Deus ensina ao homem honrar, respeitar, cuidar. Então nós ficamos com o que a palavra de Deus nos ensina. A liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 26, Gênesis capítulo 3, versículo 16. E na Bíblia, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher, do lar, né? O movimento feminista de viés neomarxista, né, considera esse modelo como um sistema machista e opressor para com a mulher. O apóstolo Paulo vai revelar que o homem deve liderar sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a sua igreja. Então, família, fora desse padrão estabelecido pela palavra de Deus, não é uma família segundo o que Deus deixou, o que Deus criou. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de alguns tipos de sacrifícios pela e para a mulher. Pela mulher, Efésios capítulo 5, versículo 25. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, proteção, coragem, sabedoria, amor, respeito, cuidado, entre tantos, que é o papel do homem na família, na sociedade, na igreja. Cuidar, proteger, zelar, né? Então, Deus estabeleceu desta maneira, macho e fêmea, homem e mulher. Deus não fez uma pessoa neutra, como ensina estas ideologias relativistas, estes conceitos de pós-verdade. Pós-verdade porque a verdade já não serve mais. Hoje tudo é verdade para esse sistema, para essas ideologias e filosofias marxistas contrárias à palavra de Deus. Nosso segundo tópico, a erosão da masculinidade, apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, pós-verdade, ideologia de gênero, de relativismo, de ressignificação, de desconstrução, é tanto conceito, tanta palavra, e resumindo,
é o sistema do anticristo, que tenta descaracterizar a palavra de Deus. Então, faz contínuas investidas esses sistemas de legitimização da homossexualidade. Aquilo que é contrário ao que Deus estabeleceu passa a ser o normal, e o que Deus estabeleceu passa a ser combatido, passa a ser encarado como anormal. Aquilo que é verdade absoluta até ontem, hoje passa a ser anormal. E aquilo que é contrário a tudo que Deus estabeleceu passa a ser aceito, normalizado, aplaudido por esta sociedade, né? Então, faz contínuas investidas de legitimização da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Onde é que nós vemos isso na Bíblia? Daí a ideia de rejeitar a Bíblia. A Bíblia prega contra isso. A Bíblia confronta isto. E se a Bíblia confronta, a Bíblia não serve como regra, como fonte de verdade. A verdade passa a ser qualquer coisa, menos a verdade de Deus. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino, como está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da anatomia do corpo. Não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirva de parâmetro para a sexualidade. O órgão reprodutor do homem encaixa com o órgão da mulher. Deus fez tudo perfeito. Deus não fez homem com homem, mulher com mulher. Não é assim que Deus fez, né? Então, a sexualidade antinatural é incentivada nesse sistema mundano. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. Em Romanos, capítulo 1, versículo 26, 27, a partir do versículo 18, está lá. Homens seguindo o uso contrário à natureza. Homem com homem, mulher com mulher. Deus acabou entregando as suas próprias paixões, os seus próprios deleites, as suas próprias concupiscências, porque rejeitaram a verdade de Deus. O homem decide viver a sua vida. O homem prega que não precisa de Deus, que não existe mais um Deus absoluto, porque o homem quer ficar no centro. É o chamado antropocentrismo, o homem no centro. O homem, se declarando um Deus, ele vai pregar que não precisa de um Deus absoluto, já que tudo pode ser um Deus. O homem é um Deus, a terra é um Deus, o sol é um Deus, tudo é um Deus. E se tudo pode ser um Deus, não precisa ser de um Deus único. Aí o confronto contra o cristianismo, porque o cristianismo prega um único e verdadeiro Deus. Por isso ela é confrontada, ela é combatida, porque ela prega a verdade, ela não se mistura, porque tudo passa a ser normal nesse sistema. E a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja não se encaixa nisto. No início da igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, os cristãos eram identificados como aqueles que transtornavam o mundo. Iam na contramão do mundo, porque o cristão não se encaixa no mundo, nesse sistema. Não deve se encaixar. A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo.
apesar de estar no mundo. Em João capítulo 17, Jesus, evangelho escrito por João, Jesus orando, intercedendo a oração intercessora, sacerdotal, Jesus orando, intercedendo pela igreja, dizendo que, assim como ele não era do mundo, nós também não somos do mundo. Por isso o mundo confronta, choca, há um atrito, porque a igreja ela não deve se relativizar, porque ela está fundamentada na verdade, e a verdade não passa a ser mentira amanhã. Verdade é verdade. Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. João 14,6. Então a igreja ela não se relativiza. A responsabilidade masculina é negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. O modelo bíblico vem sendo questionado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade e à capacidade de promover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes, uma parcela incapaz de se sustentar e se manter, de assumir um relacionamento, né, pela versão a tudo que a palavra de Deus ensina. Homens, mulheres de mentes vazias, cauterizadas, levados por todo tipo de vendaval. É como uma folha seca levada pelo vento. Não tem estrutura, não tem base. Então, esse conceito relativista cria isto. Uma sociedade, um povo, uma geração instantânea, que não tem estrutura nenhuma. É levado por todo tipo de filosofia, de ideologia. O sistema prega, infelizmente, muitos cristãos têm se deixado levar por essas filosofias, né? Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes, desestruturas nas famílias. Homens, depois de anos, e também mulheres, no seio de uma família, de repente, abandona tudo e vai viver uma vida contrária à natureza, aquilo que Deus estabeleceu. Homem com homem, mulher com mulher. Homens abandonando suas esposas, mulheres abandonando seus maridos para viver uma vida a dois com outra mulher ou homem com outro homem. É assim que está o mundo. É assim que está o mundo. E a igreja precisa se posicionar. Jesus pregou que tais coisas aconteceriam. O amor de muitos se esfriaria, o desvio, a apostasia, falsos ensinos, e tudo isso tem acontecido. Ouvir a verdade hoje dói. As pessoas não suportam mais ouvir a verdade. Jesus disse que as pessoas teriam comichões nos ouvidos, mas não ouviriam a verdade, ou por ouvir a verdade. Né? Então, é nesta geração que estamos vivendo. A crise da masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. No período do profeta Ezequiel, ali no cativeiro do reino de Judá, né, Jerusalém estava imersa na corrupção, antes ali da destruição. Fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça, violência. Deus condenou. Por causa disto e de tantas outras situações,
que a destruição veio para aquela geração daquele povo. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise na liderança e que Deus procurava alguém que estivesse na brecha. Deus não encontrou. Alguém que tapasse a brecha. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Deus ainda está procurando homens, mulheres, nesta nossa geração, que não se dobra a Baal, que não se relativiza, que não se vende, que mantém-se firme, aconteça o que acontecer. Nós estamos na escola dominical, então nós temos que falar o que a palavra de Deus nos ensina. E finalizando, o terceiro tópico vai trazer uma reflexão a respeito de Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, falecido esposo de Noemi. Está lá no livro de Ruth. Elimeleque, Noemi, sua esposa, seus 2 filhos. Equilão e Malom foram para o território, para as campinas de Moabe, por causa de uma seca que tinha ocorrido no território de Judá, Israel. Passaram-se aproximadamente ali 10 anos. Nesse intervalo, nesse interim, Elimeleque faleceu no território de Moabe e depois seus 2 filhos, eles já casados, Noemi e suas 2 noras viúvas, sem filhos. Noemi decidiu voltar para sua terra e Ruth, uma das noras de Noemi, decidiu vir com ela para Judá, para Belém. Ruth era moabita, abandonou sua terra e foi para Judá, juntamente com a sua sogra, 2 viúvas, sem nada, sem ninguém para lhes proteger. E é nesse cenário que Boaz surge. Boaz era um parente de Elimeleque, o marido de Noemi, que havia falecido. Né? Então, Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Está lá no livro de Ruth, capítulo 2. Noemi perdera o marido e os filhos e ficara apenas com a moabita, sua nora Ruth, uma de suas noras também viúvas e sem filhos. Para sobreviver, já no território de Israel, né, Ruth foi trabalhar nos campos de um homem chamado Boaz. Boaz era um parente de Elimeleque, mas até então Ruth não sabia ainda. Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar sua sogra, Boaz o tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura, protegeu para que não fosse molestada pelos trabalhadores, cuidou, alimentou e ordenou que ela fosse favorecida ali na colheita. Quando as espigas caíam, os cachos, ela poderia pegar, né? Então, Boaz, apesar de Ruth ser uma estrangeira, ele agiu com respeito, com honra e cuidou para que Ruth fizesse o seu trabalho com dignidade, né? Então ele se dirigiu a ela cuidando para que nada de ruim lhe acontecesse. Porém, pela lei, Noemi, depois que Noemi ficou sabendo que Ruth estava trabalhando num campo que era de um parente do seu falecido marido, Noemi teve a ideia de, dentro das possibilidades,
fazer com que Ruth viesse a se aproximar de Boaz, né? E que, dando certo, eles viessem a se casar e Ruth não ficaria sozinha, indefesa. Ela teria uma família para cuidar dela. E foi o que acabou ocorrendo. Você depois leia no livro de Ruth. Pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido, no caso aqui, um parente próximo de Elimeleque. Assim, apesar da compaixão de Boaz de cuidar de Noemi e Ruth, durante ali o campo, o trabalho, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros, pois as duas eram viúvas, desprotegidas, né? E precisavam de que alguém o cuidasse, né? Para que elas viessem ter uma proteção. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente do direito de resgatar ali, era de um parente mais próximo. Esse direito de resgatar era de um parente mais próximo do marido de Noemi. Boaz chamou esta pessoa, falou da situação. Este homem, a princípio, queria resgatar, né, comprar as terras ali de Noemi e resgatar, mas depois, quando ele soube que ele tinha que casar com Ruth, ele desistiu. Rolou ali uma audiência e explicou que as terras estavam à venda, as terras de Noemi, e que aquele que as comprasse deveria casar-se também com a moabita Ruth, para suscitar descendência para o filho, para o filho de Noemi que havia falecido. Pela lei, o parente mais próximo do falecido deveria casar com a viúva para gerar descendência em nome do falecido, para que este viesse a ter descendente. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e a se casar com a moabita, pois ele não poderia. Desse jeito, Boaz se tornou o provedor, né? No livro de Ruth, Jesus é nosso provedor. Simboliza ali o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, né? Nos remindo, nos comprando com seu sangue, nos resgatando, nos protegendo da vergonha. Ao adquirir a propriedade de tomar Ruth por mulher, Boaz se tornou o provedor e o protetor daquela família, tanto de Noemi quanto de Ruth, que veio a ser a sua esposa. E o casal, Ruth e Boaz, geraram um filho e deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, Jessé o pai de Davi, e foi dessa genealogia, dessa família que Jesus veio, dessa descendência aí que Jesus veio. Então Jesus, Ruth, Boaz, entraram na genealogia de Jesus. Uma moabita é uma estrangeira. Então, o papel que Boaz teve nesse cenário, nesse contexto, foi extraordinário. Um homem de humildade, de honradez, de integridade. Ele comprou, foi ali o remidor, casou-se com Ruth e cuidou de Ruth e de Noemi. Então, duas mulheres que haviam voltado da terra de Moabe, absolutamente sem nada, desprotegidas, Deus interviu ali com Boaz e elas foram remidas, foram protegidas e tiveram um lar abençoado para a glória de Deus. Então, o que é que nós aprendemos com a palavra de Deus nesta lição? Deus criou o homem com dois
o ser humano com dois gêneros, o masculino e o feminino. Gênesis capítulo 1, versículo 27. A diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina. A masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, né? Na liderança, na família, nos deveres, enfim. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifícios, equilíbrio, firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Na sociedade e na família, a igreja espera por homens que honrem a sua masculinidade. Diz esse o papel que Deus vocacionou para eles desempenharem. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Passou disso, está fora do que Deus estabeleceu. Deus abençoe.